Novo crédito consignado, agora para trabalhadores com carteira assinada e para microempreendedores individuais. Você já deve estar sabendo aí dessa nova modalidade de crédito, uma nova política do governo federal, mas vamos analisar criticamente, olhar a fundo essa questão, como sempre a gente faz aqui no Almoço Grátis, para conectar com a questão mais geral da economia brasileira. Se tiver afim, chega mais. O governo federal lançou no mês passado uma nova modalidade de crédito que está sendo chamada de novo crédito consignado, crédito para trabalhadores com CLT, com carteira assinada e também para microempreendedores individuais. Vocês sabem que o crédito consignado é uma forma de empréstimo que nós fazemos, as pessoas vão ao banco, pegam o empréstimo e o banco desconta diretamente na renda dessa pessoa que ela recebe todo mês as parcelas desse empréstimo. Então, nas outras formas de consignado, as mais clássicas são principalmente o consignado para servidores públicos e para pensionistas, pessoas que têm um fluxo de renda de salário todo mês garantido pelo poder público. Então, essas pessoas pegam o empréstimo e o banco desconta diretamente do seu salário aquele empréstimo, aquela parcela, diminuindo assim o risco do banco da pessoa ficar inadimplente, de ela não pagar o empréstimo que ela pegou. A mudança agora é que também trabalhadores que estão de CLT, trabalhadores formais, trabalhadores de carteira assinada, que agora poderão também acessar essa linha de crédito sem precisar de nenhum tipo de convênio entre a sua empresa e o banco para ofertar para determinada empresa, para determinados trabalhadores, esse tipo de crédito. Agora vai ser aberto para todos os trabalhadores que se enquadram nessa condição. Qual que é a grande questão? O que se espera com essa medida? Por que o governo federal lançou essa medida? Por que tem esse incentivo e o que se espera com essa medida? Bom, se espera que a taxa de juros desses empréstimos caia. Vamos entender. O banco, ele ganha através de cobrando mais dos seus clientes, uma taxa de juros maior do que a taxa de juros que ele gasta, que ele paga para captar recursos, por exemplo, da poupança, de uma aplicação financeira que alguém faz, os próprios títulos do governo federal, que o banco fica negociando todos os dias e paga a taxa Selic quando ele precisa pegar emprestado com o Banco Central esse tipo de recurso. Agora, a questão é, os bancos vão cobrar taxa de juros diferentes para determinados clientes que eles entenderem que tem um risco maior de serem inadimplentes, de não pagar o empréstimo. Então, quando atualmente uma pessoa vai a um banco e pega um crédito, pega um empréstimo diretamente como pessoa física, sem nenhum tipo de garantia, sem ser crédito consignado, o chamado crédito não consignado, a taxa de juros, em média, que essas pessoas estão pagando atualmente no Brasil é de 6,25% ao mês. Essa é uma taxa de juros muito elevada. Ela significa que, acumulado em um ano, a pessoa pagaria 100% de juros. Ou seja, se você pegar um empréstimo de R$1.000 para pagar em 12 vezes para um banco, provavelmente você vai pagar mais do que R$2.000 para o banco. Ou seja, os R$1.000 que você pegou emprestado e mais de R$1.000 de juros que você pagou. É muito elevado, é muito juros que a população paga. No crédito consignado, essa taxa de juros atualmente já é menor, já está na casa de próximo de 3%, um pouco menos que 3%. Por quê? Porque o banco desconta direto na sua conta bancária, direto no seu salário, no caso dos aposentados e pensionistas e funcionários públicos. Agora, os bancos poderão fazer isso também com os trabalhadores formais. Então, o que se espera é que, como agora os bancos terão essa garantia direta de pagamento diretamente da conta bancária das pessoas no dia que cair o seu salário, então se espera que os bancos vão cobrar uma taxa de juros menor também desses empréstimos consignados. Parece uma maravilha, né? O que você acha? Você acha que essa proposta, essa intenção é realmente muito boa? Vai valer a pena os trabalhadores entrarem nessa modalidade de crédito? Comenta aqui, vai contando pra gente o que você acha dessa nova política do governo federal. Acontece é que, como nós dissemos, a taxa de juros no Brasil ela é muito elevada. Então, mesmo que ocorra uma redução, como o governo espera, uma redução de cerca de 40% na taxa de juros cobrada para os trabalhadores com carteira assinada no crédito consignado, na comparação com os trabalhadores, as pessoas que pegam crédito não consignado, significaria que aquele empréstimo que nós comentamos hipoteticamente de R$1.000, a pessoa, ao invés de pagar mais R$1.000 de juro, pagaria cerca de R$600 de juros por esse empréstimo. Ainda assim,
é muito elevado. Mas o fato é que nessas primeiras semanas de experimento, de funcionamento nessa nova modalidade de crédito, nem essa redução de 40% ainda se observou. Na prática, o que se observou é que a taxa de juros do crédito consignado dos trabalhadores formais ficou mais alta do que a taxa de juros do crédito consignado de funcionários públicos e também de aposentados e pensionistas. Os bancos não reduziram, pelo menos nesse primeiro momento, a taxa de juros como se esperava que os bancos fizessem. E é bom lembrar que houve uma proposta no período de discussão de formatação dessa política, houve uma proposta por parte de setores do governo federal de manter um teto, de estabelecer um teto máximo para a taxa de juros que os bancos poderiam cobrar dos trabalhadores nessa nova modalidade de crédito consignado. O governo federal estabeleceria como uma política pública, como uma forma de proteger, inclusive, os trabalhadores que vão pegar o crédito novo, um teto máximo de juros que os bancos poderiam cobrar. Mas os bancos, obviamente, foram contra essa proposta, foram à imprensa, apresentaram a sua discordância, falaram que isso ia atrapalhar a concorrência entre os bancos, poderiam um reduzir mais a taxa de juros do que o outro para atrair os clientes, mas na verdade essa é uma justificativa falsa, porque eles poderiam muito bem ter esse teto máximo e todos eles competirem abaixo do teto máximo para tentar atrair novos clientes para essa modalidade de crédito. Então os bancos não aceitaram o teto máximo, que poderia sim, mesmo com o teto máximo, garantir que os bancos competissem por taxas menores. E os bancos sabem que vão ganhar muito dinheiro com o consignado, mesmo com uma redução da taxa de juros, porque agora eles têm garantias maiores que os trabalhadores vão pagar o empréstimo, e também porque eles pretendem migrar muitas pessoas de taxa de juros de empréstimos maiores para esses novos empréstimos, incentivando as pessoas a pagarem seus empréstimos e, portanto, reduzindo a inadimplência e, assim, recebendo de volta uma parcela maior, garantindo um retorno maior por parte dos trabalhadores que, porventura, não estão pagando os empréstimos de taxa de juros maiores, estão inadimplentes, estão com dívidas atrasadas. Mas, além de os bancos terem a garantia de descontar direto na sua conta bancária e além de não terem uma taxa de juros máxima que eles são autorizados a cobrar, ainda existe outra garantia que o governo federal concedeu aos bancos, que é que os bancos podem tomar como garantia até 10% do FGTS que os trabalhadores tiverem acumulado, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um recurso, uma conta que cada trabalhador individualmente tem, que é controlada, administrada pela Caixa Econômica Federal, em que os empregadores, as empresas, depositam mensalmente na conta do trabalhador, na sua conta do FGTS, recolhem esse recurso, que é um recurso do trabalhador, que é um direito do trabalhador, que é um dinheiro das pessoas que estão no mercado formal. Os bancos poderão tomar como garantia até 10% do saldo de cada pessoa seletista que tomar o empréstimo nessa nova modalidade de crédito consignado. É mais uma garantia para fazer com que os bancos fiquem mais à vontade, mais seguros, com menos risco para ofertar crédito no Brasil. Então, esse é o desenho. E aqui a gente já começa, então, a entender uma característica de como funciona esse sistema bancário no Brasil. É óbvio que, no mundo inteiro, os bancos sempre vão olhar o risco de emprestar para alguém e o retorno que eles terão com esse empréstimo. Acontece que no Brasil a coisa é muito particular e muito atípica. Os bancos cobram juros muito elevados, como vocês sabem, que não tem parâmetro em local nenhum do mundo, porque a gente fala muito da Selic, da taxa Selic, que é a taxa que o Banco Central determina a cada 45 dias como piso, taxa de juros básica, o piso das taxas de juros da economia brasileira. Agora, os bancos cobram acima da taxa de juros e cobram o que nós chamamos de margem bancária, margem de juros dos bancos, ou spread bancário. E essa taxa, esse spread bancário, que é quanto os bancos cobram das pessoas a mais do que a taxa Selic, também está entre as maiores do mundo. Então o nosso problema não é só a Selic muito elevada, é bom que isso fique claro. O nosso problema é um sistema bancário que cobra muito acima da Selic, que também não tem comparação com o resto do mundo. Os bancos têm uma taxa de rentabilidade, uma taxa de margem de juros que é muito maior do que a taxa Selic. Como eu disse, a taxa Selic ao ano atualmente vai chegar em torno de 14,5%, 15% se o Banco Central continuar aumentando a taxa de juros, mas
o crédito livre às pessoas que tomam crédito, pessoa física, sem ser crédito consignado, acumula 100% ao ano. E, além disso, os bancos ofertam muito pouco crédito. Os bancos no Brasil são muito restritivos, são muito avessos ao risco. Eles não gostam de emprestar na prática. Os bancos no Brasil preferem operações muito seguras, principalmente o governo federal, através da compra de títulos negociados com o Banco Central, títulos públicos negociados com o Banco Central. E quando emprestam, e emprestam mais para as pessoas do que para as empresas, emprestam cobrando taxa de juros muito elevadas. Então, essa é a primeira questão que essa política busca contornar. Porque o que o governo federal tem buscado fazer, está buscando fazer com essa política, é ajudar com que a economia mantenha-se aquecida, com que as famílias possam, por exemplo, trocar dívidas muito caras por dívidas mais baratas e assim poder aumentar o seu poder de compra, a sua capacidade de deslocar parte da sua renda estaria direcionada para pagar dívidas para outras formas de consumo, para alimentação, para lazer, para serviços, ou seja, manter a economia aquecida em um momento em que o Banco Central tenta fazer justamente o contrário. O Banco Central está atrapalhando o crescimento econômico de modo injustificável e mantendo a taxa de juros, a taxa Selic muito elevada. Isso inibe o crédito, inibe os financiamentos, inibe o investimento por parte das empresas, ou seja, retrai o crescimento econômico. Então, o governo federal está tentando compensar essa retração do crescimento realizada pela política monetária e também por parte agora da política fiscal, que não vai também ter esse estímulo todo ao crescimento econômico, com esse tipo de proposta, com esse tipo de medida, buscando manter o consumo aquecido para evitar uma retração maior da economia brasileira. O governo federal, corretamente, está buscando um jeito de não prejudicar ainda mais os trabalhadores, o povo brasileiro, por conta dessa política monetária. Acontece que, como nós estamos vendo, o governo federal no Brasil, não só esse, mas ao longo de cerca de 40 anos, tem que lidar com um sistema financeiro, um sistema bancário, um sistema financeiro de modo geral, muito poderoso, que limita muito as margens de atuação do governo para estimular o crescimento econômico. Então, tem que arrumar essas medidas paliativas. É assim que eu vejo essa nova política do crédito consignado como uma medida paliativa em um ambiente de tentativa, de busca do Banco Central de retrair o crescimento econômico e também um ambiente de muito poder do sistema financeiro que cobra taxas de juros muito elevadas da população. Então o governo, buscando contornar isso, apresentou essa medida paliativa, na minha opinião. Não vejo isso como uma medida estruturante que vai revolucionar ou mudar a forma como o crédito é feito no Brasil, mas uma medida que busca mitigar essas consequências graves, negativas, sobre a economia brasileira de política monetária restritiva e de poder muito forte do sistema financeiro, dos bancos, em determinar a taxa de juros. E além disso, tem outra questão, pessoal. O FGTS, como eu disse, pode ser utilizado até 10% do FGTS de cada trabalhador como garantia. Se você não pagar o empréstimo, se você foi demitido e aí você não tem como pagar naquele mês o empréstimo, o banco pode usar o seu saldo do FGTS, até 10% desse saldo, para quitar a sua dívida. O fato é que, pessoal, esse tipo de uso do FGTS também não é algo positivo, porque o FGTS ele foi criado e ao longo das décadas ele se consolidou com a principal fonte de recursos para o financiamento das políticas de habitação popular, principalmente na última década, desde 2009, do final do segundo governo Lula, principalmente para financiar o Minha Casa Minha Vida. Então, é o principal recurso que a Caixa Econômica Federal tem para destinar, que o governo federal tem para destinar para o financiamento de moradias populares. Então o FGTS tem essa função, assim como outros fundos públicos, o que nós chamamos de ser um funding, de ser uma fonte de recursos estável para financiar questões, projetos, políticas de longo prazo, como é, por exemplo, o financiamento imobiliário, que as pessoas vão pagar durante 20, 30 anos pela sua casa própria, ou para uma pessoa que pode usar o seu saldo do FGTS para quitar uma parcela, parcelas da sua casa, para pagar um pedaço da sua casa que está financiada. O FGTS tem essa natureza de ser um recurso guardado, estável, para financiar coisas de longo prazo. Só que desde o governo Bolsonaro para cá, o FGTS e outros fundos também são utilizados para fazer isso, para estimular
o crescimento econômico no curto prazo. Criou-se o tal do saque aniversário, que uma vez por ano você pode sacar um recurso do FGTS, e foi flexibilizando esse saque por parte dos trabalhadores do FGTS como forma de estimular no curto prazo a economia. Então, essa agora é mais uma forma de permitir esse tipo de saque, de retirada do FGTS, que na verdade deveria se consolidar e se fortalecer e se ampliar como um fundo de financiamento do desenvolvimento do país no longo prazo, nesse caso principalmente do financiamento do setor habitacional. É um setor muito importante para puxar o crescimento econômico e a geração de emprego, principalmente de empregos para as pessoas de menor qualificação. Essa é uma política que no curto prazo pode ajudar a mitigar os efeitos negativos de uma política monetária equivocada e também de uma política fiscal que vai perder seu ímpeto de estimular o crescimento econômico. Então é positivo nesse aspecto, que possa permitir uma ampliação do consumo e isso garantir um crescimento maior do PIB agora em 2025 e 2026, para além do que poderia se não existisse essa política, mas também tem esse outro efeito de deixar muito claro, muito nítido qual é as consequências desse sistema financeiro que nós vivemos sobre as políticas que o governo federal realiza. Porque para alterar efetivamente o sistema de crédito, para alterar efetivamente e nós sermos um país que tem crédito farto e barato, é preciso que o governo federal coordene e controle muito mais o sistema financeiro. É muito difícil fazer isso com um banco central autônomo, com um mercado financeiro, um mercado cambial totalmente liberalizado, e toda vez que o Banco Central e o governo federal tenta fazer políticas estruturantes nessa direção, o mercado financeiro utiliza o seu poder de coação sobre o governo e impede ou dificulta esse tipo de política. Mas o governo federal tem que persistir nessa direção, abrir caminhos para reverter essa institucionalidade neoliberal que governa a política macroeconômica brasileira atualmente, estabelecendo uma ação e uma postura mais ativa dos bancos públicos em ofertar mais crédito mais barato, em mudar o regime de metas de inflação, corrigir as distorções que tem no nosso sistema, no nosso regime monetário, no nosso regime fiscal, para que possa realizar uma política econômica mais sim ligada aos interesses do povo e dos trabalhadores e menos tendo que explorar essas concessões com o mercado financeiro para realizar algum tipo de política paliativa por conta das dificuldades de realizar uma política estrutural que enfrente esses interesses, esse poder do mercado financeiro. E aí, pessoal, o que acharam desse vídeo? Me conta aqui, vocês acham que vai deslanchar essa política do governo federal, essa nova modalidade de crédito? Se vai ou não vai valer a pena os trabalhadores entrarem, buscarem, utilizar esse recurso para se refinanciarem? Porque esse é um assunto, como eu disse, quando envolve banco, taxa de juros, você pode saber que tem mais coisas por trás que nós temos que ficar atentos. Então é isso aí, vamos em frente, um abraço, até o próximo.